Nós estamos nesse mês falando a respeito de família e eu peço que os irmãos abram comigo o texto lá de Hebreus, capítulo 11. Nós leremos o verso 7 e depois voltaremos a Gênesis. Hoje falaremos a respeito da família de Noé, minha casa salva. Então nós vamos até Hebreus, capítulo 11 e depois voltaremos até Gênesis. Abra aí comigo, por favor, o texto. Hebreus, capítulo 11, nós leremos o versículo 7. Hebreus 11, 7, diz assim o texto sagrado: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora eu convido os irmãos e as irmãs a caminharem comigo lá no início, no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 6. Do versículo 5 até o versículo 9. Gênesis 6, de 5 a 9. Diz assim o texto: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós oramos mais uma vez que o Senhor fale conosco, comunique as Tuas verdades. Ó Deus, que esse texto venha trabalhar no nosso coração, a fim de que tenhamos a mesma visão, o mesmo entendimento de Noé ao cuidar das coisas do Senhor e também da sua família. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias reunidas em volta da Tua palavra, buscando orientações da Tua palavra, e pedimos sabedoria do Senhor para cuidarmos bem da nossa família, a fim de que possamos dar testemunho de que nós cremos no Senhor. Nós acolhemos no nosso coração a recomendação de Paulo, quando ele diz que aqueles que não cuidam da sua família negam a fé. E por isso queremos reafirmar a nossa fé, cuidando bem da nossa casa, para que possamos cuidar bem também da Tua igreja, a fim de que a Tua família, a família da fé, possa avançar cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito fale no nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida ao transmitir essa mensagem, e que todos nós possamos ter a certeza de que o Senhor está comunicando as Tuas verdades ao nosso coração. Em Jesus pedimos por nós, por aqueles que irão ouvir essa mensagem em outro momento, a fim de que ela fale profundamente ao nosso coração. Em Jesus te damos graças, em Jesus bendizemos o Teu nome, ó Pai. Amém. Amém. O meu tema hoje é Minha Casa Salva. Eu quero crer que esse é o sonho, o desejo de todos nós, a nossa casa salva, rendida aos pés do Senhor Jesus. Certamente você já deve ter ouvido e conhece bem a história de Noé, e você sabe que o grande empreendimento da vida de Noé foi a arca. E nós então temos essa leitura ou essa concepção de que a maior construção da vida de Noé foi a arca. No entanto, nessa manhã eu quero mostrar a outra realidade, a realidade da casa, da família de Noé, como Noé também, ao construir a arca, construiu uma bela família, uma linda família, e como essa família foi
o grande condutor para revelar a graça de Deus, e aí nós podemos aprender muito com aquilo que Noé fez em relação à arca, naquela sociedade, naquele contexto em que ele vivia, que nós conhecemos um pouco e já estudamos o contexto aí do capítulo 6, onde a maldade, a violência dos homens eram muito terrível, e nós temos aí Noé sobressaindo e mostrando uma fé inabalável, mas como ser humano, ele investindo tudo no cuidado da sua família e mostrando como é muito bom ouvir as recomendações do nosso Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar e entender o contexto em que Noé estava inserido, e às vezes nós falamos do nosso contexto como se o nosso contexto atual fosse extremamente difícil e que do contexto dos autores bíblicos e dos personagens bíblicos não fosse. Então, às vezes a gente fala o seguinte: pastor, está difícil a vida, só nós sabemos como tem sido difíceis os nossos dias, como se, por exemplo, lá no tempo de Noé, tivesse sido muito fácil, uma maravilha, o que o texto vai mostrar que não era. Dá uma olhadinha comigo, só para a gente entender um pouco mais esse contexto. Versículo 1 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então veja que não tinha mais a relação de amor, de afeto, os homens estavam tomando as mulheres que eram mais formosas, que tinha simplesmente um padrão de beleza, as que mais lhe agradavam. Simplesmente porque ele queria aquele padrão e ele buscava esse tipo de relacionamento. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, ele só quer buscar as coisas da carne, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aí a gente pode compreender esse momento em que o próprio Deus está falando que o espírito do homem é um espírito carnal, que ele só buscava as coisas e os prazeres da carne. Eu acho que essa deve ser a nossa leitura do nosso tempo, quando nós entendemos as músicas, a cultura, os filmes, os seriados, aquilo que ouvimos das nossas crianças em contato com as nossas escolas. O que a gente pode dizer juntamente com Deus é o seguinte: o espírito do homem atual, assim como foi nos dias de Noé, é um espírito carnal. O homem está à busca das coisas da carne e deseja satisfazer todos os anseios da sua alma com as questões da carne. E aí nós aprendemos no Evangelho que o espírito às vezes está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos essa leitura de que basicamente o ser humano ainda está buscando as coisas da carne. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, e nós ficamos completamente estarrecidos diante de tanta maldade que acomete no mundo, e nós ficamos às vezes banalizando a vida e vamos julgando as questões que acontecem no nosso dia a dia como se fossem comuns, corriqueiras ou normais. Não sei se você acompanhou aí nas redes sociais e nos telejornais um líder religioso que foi assaltado, ou supostamente assaltado, e ele pega o seu carro e ele invade a calçada em cima do agressor e ele atropela. Ele é um líder religioso. Não sei se vocês viram isso. Então ele atropela o sujeito que supostamente teria roubado as coisas lá da paróquia dele, e aí então chove na internet pessoas dizendo o seguinte: não, está certo, se fosse eu agiria como esse padre mesmo, atropelaria, mataria ele e a sua família. E aí os discursos de ódio vão se disseminando de uma maneira tão grande que a gente fala o seguinte: que sociedade é essa que nós estamos inseridos? Que maldade é essa tão estrutural que está em todos os lugares? Veja que na época de Noé essa maldade era semelhante a nós. E quando você assiste os telejornais, quando você dá uma olhada nas páginas do Facebook, você vai acompanhando a maldade que vai se multiplicando. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias seria assim mesmo: o amor se esfriaria e a maldade iria se multiplicar. E é nesse contexto que Noé está inserido com a sua família, e é nesse contexto que Noé vai trabalhando para construir a sua família. E diz aí o texto no versículo 5 que o intento do coração do homem era sempre mau, continuamente
mal. É muito interessante porque essa rebeldia está dentro do coração do ser humano, independentemente da idade. A gente olha às vezes para as crianças, eu sempre falo isso, e a gente pensa que eles são anjinhos, não é assim que a gente fala? Ai, que anjinho! Essa semana eu achei muito interessante a rebeldia no coração do ser humano lá na minha casa. Ao passo que o meu menino chegou e falou assim para mim e para a mãe: acho que o pessoal lá da minha classe não está gostando muito da professora. Eu falei assim: como assim? O cara tem 6 anos, veja bem, 6 anos. Os meninos lá não estão gostando da professora, pai. E eu acho que eles estão falando lá, conversando lá, eles vão pedir para a diretora trocar a professora. Na hora eu falei assim: é pecador mesmo, é rebeldia. Ele não quer se submeter à autoridade instituída. E aí eu falei assim para ele: mas como assim? Não, tem umas meninas lá. E aí a professora da classe dele falou que o problema lá são com as meninas. Eu achei isso interessante. As meninas. Diz que tem um grupinho lá, que as meninas dominam a classe, dominam os meninos, e as meninas estão querendo derrubar a professora, porque a professora andou colocando eles no eixo, deu madura. E teve um dia que eu precisei buscar o meu menino antes do horário e ouvir a professora. Não sei se a Thelma fazia assim, mas a professora deu um sermão assim, colocou todo mundo em silêncio. Lembra da professora? Não quero ouvir um pio. E aí diz que uma menina ela falou pio lá, e aí virou aquela confusão. Veja, uma classe de 6 anos, com uma rebeldia já instalada em seus corações, porque o anseio do coração humano é sempre da desobediência, da rebeldia, de não se submeter à autoridade. E isso já acontecia no tempo de Noé. Então, quando a gente fala de Noé, precisa entender que Noé viveu os mesmos dramas que nós. Você pensa que foi fácil para Noé consolidar a sua família ou construir a sua casa naquele contexto? Não foi. E nós precisamos ter esse entendimento. E com esse entendimento a gente vai olhar para Noé e falar o seguinte: olha, Noé, você para mim é uma pessoa fantástica, como tem sido na minha caminhada. Porque o texto diz que Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Deus olhou para aquela sociedade e encontrou Noé e sua casa. E essa é a minha oração, que Deus olhe para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa cidade, para a nossa região da cidade e encontre as nossas casas, as nossas vidas completamente estabelecidas no plano de Deus, porque os cristãos que mais trabalharam por este mundo foram exatamente aqueles que olharam para a eternidade. E Noé, com essa visão daquilo que Deus queria, achou graça diante do nosso Deus. E aí a Bíblia vai narrar para nós o currículo de Noé. Eu tenho inveja do currículo de Noé. Imagina Noé chegando numa entrevista de emprego. Claro que isso não aconteceu, mas a pessoa falando o seguinte, o recrutador falou assim: qual que é o seu currículo? Aí Noé falaria o seguinte: meu currículo foi construir minha casa. Mas o escritor bíblico vai dizer o seguinte: olha, está aí no versículo 9, eis a história de Noé. O escritor bíblico ele vai resumir, compilar a história de Noé, dizendo o seguinte: Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Esse é o currículo de Noé, essa é a história de Noé. Então Deus quer usar a minha e a sua vida para que possamos construir melhor a nossa casa, reorganizar as nossas estruturas familiares, e aqui nós podemos aprender algumas lições. Em primeiro lugar, Noé agradou a Deus com as suas atitudes. Como falta para nós, em nossas famílias, pessoas com atitude, e às vezes nós confundimos atitude com personalidade difícil. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa que tem uma personalidade complicada. Você conhece alguém? E alguém fala assim: aquela pessoa de atitude. Não, aquela pessoa é grosseira, ela não tem atitude. Porque atitude, segundo a Bíblia, é ser uma pessoa justa. E quando nós entendemos o que é justiça segundo Deus, nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida. Eu vou explicar isso. Porque Pedro vai dizer que Noé foi o pregador da justiça. E quando nós pregamos a justiça, às vezes nós precisamos entender que ao falar da justiça de Deus, nós não precisamos ser grosseiros. Eu sempre disse isso, que tem muitos pregadores e muitos irmãos de antigamente que falavam do amor de Deus, mas falavam com uma certa grosseria, com uma certa brutalidade.
E nós precisamos falar da justiça de Deus, mas precisamos também embalar essa justiça de Deus dentro da esfera do amor. Então, Noé agrada a Deus com as suas atitudes. E qual foi a atitude de Noé? Noé era um homem justo. E justo aqui no contexto bíblico tem o sentido de retidão, uma pessoa certa, uma pessoa legítima, uma pessoa íntegra. Eu achei interessante esse adjetivo, inatacável, extremamente correta em seus atos. Então, certamente os filhos, a esposa de Noé, poderia falar o seguinte: olha, esse daí é um homem justo, é uma pessoa inatacável, ninguém tem nada para falar da vida dele. Pensa num homem exemplar. Imagina você e eu recebendo esse título: olha, está ali uma pessoa justa, uma pessoa que age com justiça, uma pessoa extremamente equilibrada. E no sentido judaico-cristão, era uma pessoa que conhecia e praticava os mandamentos. E alguém vai falar o seguinte: olha, mas ainda não tem a lei de Moisés. Mas ele ouvia a voz de Deus, ele buscava o entendimento daquilo que Deus queria. Tanto é que ele pregava a justiça. Então, uma pessoa justa é aquela que fala da justiça, vive debaixo da justiça e se entrega completamente à prática dos mandamentos e das orientações de Deus. E aí nós temos que pensar na nossa caminhada, porque nós hoje temos a Bíblia inteira revelada na nossa língua, na nossa fala, e às vezes nós não usamos esses benefícios que recebemos do Senhor. A minha pergunta: Noé tinha ferramentas adequadas, como nós temos hoje, por exemplo? Noé tinha um guindaste para levantar as madeiras? Noé tinha serra elétrica? Ele vai numa loja aqui na Itavuvu com uma serra elétrica. Ele tinha um tablet para ele pesquisar no Google a posição da madeira tal? Ele tinha acesso à internet, ou aqueles programas lá da Netflix, onde ele podia ver o comportamento dos animais. Será que esse animal eu posso deixar aqui junto com esse ou não? Ele não tinha essas informações. Ele não tinha essas facilidades. No entanto, ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha pleno relacionamento com o Senhor. O texto vai dizer que Noé foi o primeiro, no livro de Gênesis, a receber esse título de homem justo. E a Bíblia vai dizer para nós que o justo vive pela fé. Então veja como a Bíblia vai amarrando os conceitos. Noé era um homem justo. Justo por quê? Justo porque ele andava pela fé. E se nós queremos que a nossa casa seja uma casa salva, uma casa onde Jesus é o Senhor, nós precisamos andar pela fé. E quando nós falamos da conversão dos nossos familiares, nós precisamos orar e falar da conversão dos nossos familiares pela fé, porque o justo vive pela fé. Às vezes nós falamos o seguinte: vamos orar pelos nossos familiares que ainda não são de Jesus, e alguém já fala lá no seu coração, ou manda uma mensagem: mas você não conhece meu parente, você não conhece as minhas dificuldades. Pensemos, quantos filhos Noé teve? Quem falou 3? Tá sabendo a história de Noé, hein? 3. Quem aqui tem mais do que um filho sabe que nenhum é igual ao outro. Pensemos, será que os 3 filhos de Noé eram tudo gente boa? Será que quando Noé chegou lá para os meninos e falou o seguinte: olha, Deus me deu uma construção gigantesca, vocês têm que me ajudar. Se fosse nos nossos dias, o que os meninos falariam para nós? Nós temos escola, nós temos que arrumar namorada, nós temos que fazer as nossas coisas, temos que tomar conta da nossa vida. O senhor pensa que a gente vai se envolver no seu projeto, mas pela justiça e pelo padrão de Noé, ele consegue convencer os seus filhos de que aquela é a vontade de Deus. Então veja a responsabilidade que nós, pais, temos, que através do nosso caráter, através dessa orientação e dessa vida pela fé, trazer os nossos filhos e todos aqueles que moram em nossa casa ao plano de Deus. Diz o texto também que ele era íntegro. Eu gosto muito dessa expressão. Íntegro tem a ver com aquilo que é perfeito, aquilo que é inteiro, aquilo que é sincero, sem máscaras, sem nenhum defeito. Integridade no Antigo Testamento tem a ver com o distanciamento da iniquidade moral da nossa sociedade, da sua sociedade. Então, Noé não estava ligado à imoralidade da sua sociedade, ele era uma pessoa íntegra. Em outras palavras, Noé era uma pessoa fora e dentro de casa, a mesma pessoa. E se nós queremos que a nossa casa seja uma casa salva pelo sangue do Senhor Jesus, nós precisamos ter esse entendimento de que nós não podemos agir
com hipocrisia no seio familiar. Se tem um lugar onde nós devemos ser extremamente transparentes, é dentro da nossa casa. Revelar os nossos medos. Um dia desses alguém falou assim para mim, eu achei muito interessante, uma pessoa que nos acompanha há muito tempo, de muito longe, e me conhece muito, falou assim, você não pode falar muito dos seus pecados. Eu falei, eu preciso falar dos meus pecados para que ninguém pense que eu sou um pastor perfeito, porque não tem, ou tem, gente perfeita, tem? Ou senão alguém pode falar assim, olha, ele é uma pessoa aqui assim, e outra pessoa num outro comportamento fora. Veja que essa expressão tem a ver com integridade. Agora, integridade é aquilo que é inatacável. Ninguém pode ter algo a dizer a nosso respeito. E Noé construiu a sua relação familiar tendo esse princípio bem estabelecido. Íntegro. Ele é completo. Ninguém pode falar nada. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no seu coração, tem a ver com a sua moralidade. Ele não se vendeu, ele não se corrompeu entre os seus contemporâneos, ele é completamente inteiro. É muito interessante aquela historinha que já nos contaram há muito tempo atrás, eu não sei se os irmãos se lembram dessa história, de que um dia um menininho infelizmente viu o seu pai falecer, e ele era da igreja, e ele ficou muito triste com aquela situação, e eles foram lá no velório, e tinha lá uma pessoa que foi fazer o culto fúnebre e começou a falar das qualidades do papai. E começou então a exaltar o papai, e é muito interessante, o pastor Júlio sempre fala isso, né? Depois que uma pessoa morre, ela se torna uma pessoa boa. Isso a gente vê na mídia, né? Morre algum famoso, ele tinha uma vida terrível, mas a mídia fala que ele está morando no céu. Que tudo aquilo que ele fez ficou para trás, não importa, que agora está tudo bem reorganizado, e quando você morre, você é uma pessoa maravilhosa. Então o menininho estava lá ouvindo aquele sermão a respeito do seu pai, dizendo que ele é uma pessoa boa, íntegra, uma pessoa maravilhosa, amorosa, carinhosa, dedicada à igreja, ao passo que o menininho puxou a saia da sua mãe e falou assim, mamãe, corre lá no caixão para ver se é de fato o papai. Porque eu não estou acreditando. Como que ele podia ser uma pessoa tão boa assim para tantas pessoas e lá em casa ele ser completamente estúpido? Como que funciona isso? Então Noé não tinha isso. Ninguém podia bater lá na porta de Noé e falar o seguinte, olha, o Senhor é uma pessoa assim, dentro de casa, e uma pessoa com outro comportamento fora de casa. Isso tem a ver com integridade. Quer ver integridade? Vamos para o cenário político. Não estou falando de partidário. Quantas declarações que alguns políticos fizeram e que a gente olha hoje e fala assim, mas não é possível. Inacreditável, inacreditável. Isso é falta do quê? Integridade. Porque integridade tem a ver com aquilo que você fala e aquilo que você vive daquilo que você fala. Tem algumas coisas que a gente fala e ensina na nossa casa, a gente precisa levar a sério aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ensina. Isso tem a ver com integridade. É o nosso postulado, a gente crê nisso. Tudo pode ruir ao nosso lado, mas a gente continua crendo nisso. A gente continua estabelecendo a nossa vida em cima desses valores, porque isso revela a nossa fé, e aqui está a nossa consciência. E Noé vai falar o seguinte, olha, eu quero ter uma vida de integridade, eu quero que meus filhos lembrem de mim como uma pessoa íntegra, honesta, legado. E aí, quando nós vamos conversando com filhos de homens e mulheres de Deus que foram bem-sucedidos em suas vidas, em suas jornadas, o que eles podem sempre falar para nós é o seguinte, eu olhei para o meu pai, olhei para minha mãe, sempre vi integridade. Porque se tem uma coisa que os filhos também querem sempre forçar em nós, é que a gente mude de opinião. Se você é filho, você já fez isso com seus pais. Seu pai falou não, sua mãe falou não para determinada coisa. E aí você fica tentando tirar a pessoa daquela posição. E aí a gente precisa entender o que é teimosia e aquilo que é perseverança. Eu já falei isso. Às vezes eu particularmente misturo as duas coisas. Particularmente. Às vezes eu falei não e eu vou falar não até eu ser convencido de fato, de verdade, mas preciso estabelecer aquilo. Preciso fazer com que aquilo se torne uma realidade. É não. Isso tem a ver com integridade. Mas quem não tem integridade muda de opinião a qualquer
sombra de novidade, qualquer notícia nova, ele muda de opinião. Não sei se você já viu isso. Você conversa com uma pessoa, pergunta que time que ela torce, pergunta o estado do nosso país que ela gosta, ela vai falar, e daqui um mês, um ano, você conversa com ela de novo, ela mudou de opinião, isso revela que ela não tem integridade, que ela está usando máscaras para agradar A e B e não tem um padrão. E Noé agrada a Deus porque ele é um homem justo e íntegro. Mas Noé também agradou a Deus por seu testemunho. Dá uma olhadinha comigo no texto. Ele agradou a Deus porque ele foi justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre o povo da sua época, entre a sociedade na qual ele estava inserido. É muito interessante isso, porque às vezes nós pensamos que santidade ou uma vida com Deus tem a ver com aquilo que nós ouvimos e praticamos na igreja, no templo. E a pandemia nos mostrou que na realidade nós não estamos ligados ao templo. Não estamos ligados ao templo. Inclusive fez com que nós tirássemos essa ideia de que nós somos do templo. Então, nós somos povo de Deus e na realidade a maior parte da nossa vida se dá entre os incrédulos, é entre os seus contemporâneos, entre as pessoas que nós conhecemos, como está aí no seu boletim, entre os nossos vizinhos. E Moody vai dizer para nós, se Jesus estiver no centro da nossa casa, logo os vizinhos nos conhecerão. E nós precisamos aprender que precisamos agradar a Deus com o nosso testemunho. E a pergunta é, qual é o nosso testemunho diante dessa sociedade completamente terrível que nós estamos vivenciando agora? Não sei se os irmãos têm acompanhado como está essa discussão em relação à ideologia de gênero, por exemplo, nas escolas. Os irmãos têm noção? Eu que lido e converso com muitos profissionais da educação, isso é terrível, terrível. Uma das conversas que tem havido lá na escola, inclusive eu fui indicado para ser um dos conselheiros lá da escola, eu falei assim, não, eu vou ficar como pai de aluno, até falei lá para a diretora veio pedir minha ajuda, eu falei, se eu estiver dentro do conselho, eu acho que eu vou fazer muito barulho, deixa eu ficar fora do conselho. Não, mas vem aqui ajudar a gente, eu falei, não, deixa eu ficar aqui desse outro lado. Onde que eu moro também, fui indicado para ser síndico, imagina, síndico. Aí eu falei assim, não, me deixa como conselheiro. Aí tem alguns, isso não acontece lá na rua de vocês, né? Tem alguns vizinhos que brigam, o pessoal toca a minha campainha, ô pastor, você pode ir lá fazer uma mediação, os vizinhos estão brigados, não estão se falando. É cada coisa boba, mas tudo bem. Entra aqui nesse conselho. Aí eu fiquei pensando, e qual é a pauta de discussão? Se a gente vai ter um banheiro neutro na escola. A gente pensa que está longe isso, mas está mais perto do que a gente imagina. E qual que é o nosso testemunho? Aí quando eu falei aquilo que eu acredito, falaram para mim que eu sou muito radical. Agora, nós precisamos dar testemunho entre os nossos contemporâneos. Aí a pessoa falou assim para mim, não, mas tem uma menina que pode ter vindo assim, assim, assado. Eu falei, então, mas ela é exceção. Deus mandou menino e mandou o quê? Menina. Tem alguma coisa entre esse intervalo? Tem aquilo que o homem está tentando deturpar da vontade de Deus. Só isso. E Noé viveu dentro de uma sociedade perversa e corrompida como a nossa e falou isso, pregou isso, ensinou isso. Está todo mundo achando que nós podemos falar e viver de acordo com as nossas regras. E a sociedade agora está dizendo isso através das músicas. Meu corpo, minhas regras. Agora está estourando a questão do aborto. E nós não falamos sobre isso. Nem ouvimos falar sobre isso na igreja. Será que na época de Noé havia isso? Será que Noé teve que tocar nesse assunto com seus filhos? É claro que sim. Agora veja que Noé foi justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando nós levantamos a nossa voz e falamos o seguinte, nós cremos nessas verdades que estão reveladas na palavra de Deus. E por isso buscamos uma casa feliz, uma casa abençoada dentro da palavra de Deus ou dentro dos moldes de Deus entre os seus contemporâneos. Eu gosto muito de acampamento. Quem gosta de acampamento? Retiro. Estou com saudade, hein? Veja a hora da pandemia acabar de fato de verdade. Mas como pastor de jovens, nós íamos para o retiro. E aí quando acabava o retiro, aquele último dia, né? Véspera do retiro, assim, do término do retiro, ter o culto da fogueira. Tem que ter o culto da fogueira.
todo mundo em volta da fogueira, mesmo se for no verão, né? Vai em volta da fogueira, todo mundo se emociona. Aí alguém toca um violão, a gente canta. Aí chega o dia da despedida, na hora do almoço, todo mundo chora. E eu gostava muito dos relatos, né? Os relatos eram sempre o seguinte: ai, pastor, é tão maravilhoso ficar com o povo de Deus. A gente podia pegar um sítio, uma chácara e morar todo mundo junto, porque é uma maravilha. Falei, então você não entendeu o que é vida cristã. Ou uma irmã, uma vez, que falou assim para mim: pastor, ora a Deus para que o Senhor me envie para morar lá na CDHU, mas num bloco que só tenha crente. Eu falei, não vou orar. No culto de oração, eu era muito jovem, né? Hoje eu falaria de uma maneira mais polida, mas naquela época eu falei assim, não vou orar, isso está fora do padrão de Deus. Como assim? Ele não deseja que eu fique só com os crentes? Sim, lá no culto, no templo. Durante a semana a irmã precisa estar em contato com um monte de gente que não conhece a Deus. Como assim, pastor? Entre os seus contemporâneos. Vá viver a vida, e a vida cristã ela se dá também fora do templo, onde nós vamos divulgando aquilo que Deus deixou revelado para nós. E nós precisamos, irmãos e irmãs, levantar a bandeira da nossa fé e mostrar ao mundo aquilo que a gente crê. E a gente vai falar o seguinte: olha, mas está todo mundo fazendo isso. Lembra da história da mãe? Há 2 semanas atrás aí bateu uma moda nova. Não sei se vocês acompanharam. Bom, diga-se de passagem, tudo agora está na moda, e está na moda nas redes sociais. E aí agora está na moda, nos 2 últimos anos pelo menos, as dancinhas. Já viram? Dancinha. Todo mundo fazendo dancinha. Artistas. Todo mundo faz qualquer tipo de dancinha e grava e posta. Beleza. Aí eu vi que algumas pessoas lá da escola, e a internet vai revelando, né? A gente pensa que está tudo escondido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no Zap, nos Facebook aí das professoras, das tias lá da escola. Está todo mundo fazendo a tal da dancinha do momento aí, que eu me recuso a fazer, e me recuso a falar. Aí chega o sujeito lá em casa e ele começa a cantar. Eu falei, eu já ouvi essa história aí. Mas aquela dancinha é extremamente sexualizada. E a gente acha normal, é ir lá no grupo do WhatsApp e falar assim, não, mas é normal. Então pediu para todas as crianças gravar e mandar para a escola. Nós não somos todo mundo. Nós temos valores, nós temos princípios, entre os seus contemporâneos. Nós não temos o mesmo linguajar que as pessoas da rua. Nós não ouvimos essas mesmas músicas. Nós não ficamos maratonando naquelas mesmas séries que falam de violência e prostituição, não. A gente vai assistir a outra série que está na moda aí, que eu estou gostando muito particularmente. Quem aqui está acompanhando o The Chosen? É assim que fala? The Chosen? Lá os escolhidos? É assim que fala? Não sei falar inglês? É? Quem aqui está acompanhando? Ninguém. Fenômeno mundial. Os diálogos de Jesus com as pessoas que ele teve contato no primeiro século. Ontem eu assisti, por exemplo, Jesus conversando com a mulher samaritana. Eu falei assim, essa conversa da mulher samaritana, ela é extremamente contemporânea. Imagina a gente chegar assim para as pessoas e falar o seguinte, vá lá buscar o teu marido para que eu possa conversar com você. Vamos lá resolver questões do passado que tange a sexualidade, a gente volta a conversar sobre a água da vida, porque ela estava querendo desviar o foco. Agora, Noé foi um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Ele não viveu isolado, porque a gente tem essa falsa ideia de que nós precisaríamos sair do mundo, viver só entre os crentes, para a gente ser de fato uma testemunha de Jesus. Enquanto na realidade a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos viver entre os nossos contemporâneos e tentar divulgar a luz de Jesus que há em nós. Agora é interessante que em terceiro lugar, Noé também agradou a Deus porque Noé tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Dá uma olhadinha comigo no texto, quando o texto vai dizer que Noé andava com Deus. Noé tinha uma comunhão íntima com o Senhor. E aqui eu me recordo quando Noé olha para o passado e ouve as primeiras histórias de Adão, de que todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e eles tinham um pleno relacionamento. E agora o texto vai dizer para nós que Noé
andava com Deus, conversava com Deus. Eu fico imaginando se alguém pudesse escrever a nossa história, se alguém escreveria isso para nós. Olha, o Jefferson anda com Deus, o Jefferson tem uma comunhão com Deus, ele depende de Deus, ele ouve a voz de Deus, porque o texto na sequência vai dizer que Noé fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. É interessante que Deus deu para Noé a planta com as medidas, e diz o texto que Noé foi fiel e fez de acordo com a vontade de Deus. Agora, vamos imaginar, Deus deu para nós a planta da nossa casa, da nossa família. Construa sua vida, sua família desse jeito. E algum irmão muito querido já disse que a Bíblia tem orientações para tudo para nós. Cuide da sua esposa, do seu cônjuge, do seu marido dessa forma. Vai lá, dá uma olhadinha em Provérbios, dá uma olhadinha em Cantares e cumpra isso. Cuida dos seus filhos dessa maneira, tem a planta. E a pergunta é, será que a gente faz de acordo com aquilo que Deus orienta? Ensine seus filhos dessa maneira, admoeste seus filhos dessa maneira. Cuide dos idosos dessa maneira, honra o pai e a mãe dessa maneira, já está tudo estabelecido, já está tudo escrito. Agora, dia desses, o Timóteo fez aniversário e ganhou um brinquedo, e ele tentava montar o brinquedo sem entender muito. Eu falava para ele, olha para o manual. Falei tanto para ele isso, que agora virou um chavão lá em casa, olha para o manual, está aí tudo escrito no manual. Aí ele montou o negócio, eu deixei quieto, vai, quer dar uma de sabichão? Vai, montou, está faltando 3 peças para finalizar aqui o Lego. Não vai encaixar? Não vai encaixar. Vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito. Desmonta tudo, mas dá muito trabalho, então aprenda. Isso que nós precisamos ensinar aos crentes. Quer ter uma vida salva, uma família bonita, tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E aí eu falo isso para vocês. Vamos todos olhar para o manual. Olha para o manual. Está tudo escrito, está tudo estabelecido ali. E Noé não tinha esse manual escrito, mas ele andava com Deus e ele ouvia a voz de Deus. E aí agora eu quero pular lá para o texto de Hebreus, para finalizar, quando o texto vai dizer para nós, lá em Hebreus capítulo 11, volte comigo lá, que ele agradou a Deus por sua fé. Eu estou caminhando já para o final. Quando diz assim o texto, pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Veja que Noé recebeu uma instrução de Deus sobre as coisas que iriam acontecer. E da mesma maneira nós também recebemos instruções daquilo que vai acontecer. Por exemplo, Jesus vem buscar a sua igreja. Recebemos essa instrução. Recebemos a instrução que um dia estaremos diante do tribunal de Deus e teremos que prestar conta de tudo aquilo que fizemos e de toda a palavra que saiu da nossa boca. Quando eu li essa expressão de Jesus, eu fiquei assim, pensativo sobre tudo aquilo que saiu da nossa boca. Todas as palavras, todas as nossas expressões. E Noé, divinamente instruído, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. E essa expressão aparelhou aqui no grego é muito interessante, porque aparelhar aqui tem a ver com construir a arca. E aí Noé recebe essa missão de Deus, ele começa a aparelhar a arca, construir a arca. Eu fico imaginando os diálogos de Noé com seus filhos. Mas nunca houve um dilúvio. O que Noé tinha que falar para o menino? Se ele tivesse um Timóteo da vida lá, ele ia falar assim, mas nunca teve um dilúvio. E Noé nunca teve, mas haverá, porque Deus falou. Vocês estão zombando que nunca Jesus pisou na terra e não vai pisar, mas ele disse que voltaria, então nós cremos nisso. Então veja que Noé agradou a Deus por sua fé, porque ele foi divinamente instruído e ele aparelhou a arca. Eu fico imaginando ele batendo o martelo, construindo a arca e as pessoas passando e zombando. Ei, olha esse senhor aí, está ficando louco. Porque quando ele começa a construir a arca, ele já tinha certa idade. Está ficando louco. Falando de uma coisa que nunca ninguém viu. Está falando de uma coisa que nós nunca vimos, não sabemos como funciona. E como Noé teve que reunir a família, reunir a esposa, focando naquilo que Deus havia dito. Então veja como Noé agrada a Deus por sua fé, porque o texto aqui,
Hebreus capítulo 11 vai falar da natureza da fé, os exemplos de fé, e Noé é essa pessoa que recebeu as orientações de Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E nós precisamos buscar a salvação dos nossos queridos. Alguém vai dizer para nós: o que você vai fazer na igreja, no templo, num domingo de manhã, tempo chuvoso, diga-se de passagem, gostoso para ficar em casa dormindo, hein? Um cafezinho, um chazinho, aí você levantar e vir para a igreja, porque a gente está aparelhando a nossa arca. A gente crê na salvação dos nossos familiares. Nós queremos deixar um legado para as próximas gerações. Na última semana saiu uma estatística, uma reportagem que eu fiquei chocado. Mais de 30% da nossa juventude já se declara, segundo o IBGE, como sem religião. Eles não creem em Deus. Essa é a próxima geração. Essa é a geração que vai ficar aqui em nosso país. E a pergunta é: será que nós vamos passar o bastão da fé para essa geração? Será que a gente vai deixar uma igreja forte, robusta doutrinariamente para essa geração? O que nós estamos fazendo? Noé cuidou da sua casa, cuidou da sua família, e depois do dilúvio, é muito lindo que Noé sai da sua arca com a sua família completamente preservada. Louvado seja Deus por isso. Qual que é a minha oração para mim e para você? Que depois de tantas dificuldades dessa vida, possamos estar tão somente com a nossa família unida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Possamos olhar na nossa mesa e falar assim: eu e a minha casa, eu e a minha família, todos nós servimos ao Senhor. E por isso nós não podemos desistir dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos pais que ainda não se renderam a Jesus. E nós temos que aparelhar essa arca, construir essa arca. Eu tenho um pedido que carrego no meu coração de salvação a alguns familiares há muitos anos. E eu não vou desistir, eu vou continuar orando, crendo no poder de Deus. E um dia eu espero que esse legado de fé, da minha, da sua, das nossas vidas, fique para as próximas gerações. Que um dia alguém chegue aqui, na Rubião de Almeida, ou ali na Raimundo Frutuoso, e fale assim: quem foram esses loucos, entre aspas, que pensaram numa igreja tão grande assim? Eu achei bonito uma senhora que está chegando na nossa igreja. Ela foi lá no nosso salão no Dia das Mães, ela falou assim: pastor, que loucura isso. Loucura o quê, irmã? Para que um templo tão grande assim? Eu falei assim: irmã, isso aqui é para receber um monte de gente. Você tem fé? Ela falou: não, pastor, pega. Não, só para provocar mesmo, irmã. Vamos pensar, vamos orar. Será que 5, 6, 10 cadeiras aqui não é da sua família? Ela falou: ah, entendi. Seu, 5 meu, 5 seu, e aí a gente enche com 300 pessoas, amém? Vamos orar por isso? Você tem algum familiar ainda que não se rendeu a Jesus? Eu tenho. Vamos pedir por eles? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã tão agradável na Tua casa, nós suplicamos, no exemplo de Noé, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor nos ajude a sermos justos, íntegros, que o Senhor nos ajude a termos uma espiritualidade saudável, a andarmos como o Senhor, ouvirmos a Tua voz, que o Senhor nos ajude a ter a certeza de passar as Suas verdades para as próximas gerações e que possamos dar testemunho entre os nossos contemporâneos. E a nossa oração nessa manhã como igreja é que o Senhor abençoe os nossos familiares que ainda não se renderam a Jesus, não conhecem o amor de Jesus, e pedimos pela graça e misericórdia do Senhor que eles vejam em nós um padrão de vida a ser seguido e a ser levado a sério. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa tratativa, nesse nosso estilo de vida, que os nossos familiares, nossos filhos, nossos avós, os nossos tios, primos, netos, enfim, toda a extensão da nossa casa sinta o Teu amor, que todos eles sejam alvo das nossas orações. E pedimos ao Pai que o Senhor abençoe esses corações, que o Senhor trabalhe nesses corações, a fim de que eles reconheçam a Tua grandeza, eles reconheçam a Tua santidade, eles se rendam ao Senhor e busquem viver para a honra e glória do Teu nome. Pedimos pela nossa igreja que o Senhor nos fortaleça na Tua palavra,
que o Senhor fortaleça as famílias da nossa igreja, que o Senhor nos dê sempre esse entendimento bíblico e essa convicção de que devemos clamar e orar pelas pessoas que fazem parte da nossa família, a fim de que elas conheçam e vivam o amor de Jesus. Pedimos pelos nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê oportunidades de transmitir a Tua palavra, de falar da Tua palavra. Em Jesus pedimos que o Senhor abençoe as famílias que estão chegando entre nós, as famílias que estão aqui nessa manhã, e nós suplicamos que o Senhor esteja abençoando as famílias que têm algum ente querido que está passando por momentos de dificuldade na área da saúde ou até mesmo na área financeira. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas casas, das nossas famílias, abençoe a extensão da nossa família, a fim de que a Tua graça seja manifesta em nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e consagramos ao Senhor as nossas casas com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.